Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da NR13, onde o assunto aqui é integridade e segurança. A gente vai falar tudo sobre como você, inspetor de equipamentos, engenheiro mecânico, pode atuar dentro da NR13 e ter ganhos acima de 10 mil por mês com isso. E mais uma vez aqui, primeiramente vou apresentar meu companheiro de live, Marcos Rosa, que é especialista na NR13. E aí, Marcos, como é que você está? Cara, eu tô bem, muito boa tarde, boa noite, né? Hoje a live é às 18 horas aí, em ponto. E expectativa boa, nós estamos fazendo algumas lives excelentes, hein? Porque a gente está respondendo as perguntas da audiência e isso tem dado mais credibilidade, né? Porque imagina que quando a gente traz um tema, eu comentei isso com você na última live. Quando a gente traz um Sim. tema e só debate sobre aquele tema, fica meio, sei lá, apertado o negócio, não fica solto, né? E desse jeito agora tá ficando bem solto, porque o pessoal pergunta e a gente responde. Então, é uma espécie de uma mentoria aí que a gente está dando para o pessoal de forma gratuita. Mas vamos lá, vamos para as Legal, perguntas, legal. né? Vamos lá, só fazer minhas considerações, né? Um prazer estar aqui de volta, estava com saudade aqui da galera. E a gente tem algumas perguntas, como você já adiantou, a gente vai responder a pergunta. E eu queria falar para quem estiver acompanhando a live, quiser deixar pergunta aí no card, se der tempo a gente vai responder também. Isso, no balãozinho de perguntas ali, onde tem um ponto de interrogação, viu, galera? É isso aí. E, E mais e uma vez, pode vamos falar falar. também, Vitor, sobre a questão do pessoal. Tem um aviãozinho ali do lado que o pessoal pode compartilhar a live, né, com quem eles conhecem. Às vezes conhece alguém que fez faculdade junto, que trabalha na mesma empresa. Vamos apertar o botãozinho ali, pelo menos para umas 10 pessoas que você compartilhar a live. Isso já ajuda a gente também, né, a impulsionar aqui o nosso conteúdo. Legal, legal. E também queria agradecer o Pedrão, né, que teve aí semana passada, me representou bem. Pedrão, É, se tiver na live aí, cara, brigadão aí. Valeu mesmo. Então vamos lá. bora. Ô Marcos, você quer uma fácil, difícil? Vai, manda aí, Você não manda tem qualquer. pergunta difícil, né? Oh, não é assim não. Se for difícil, eu deixo para você responder. Ah, não, aí eu não vou saber também. Se não for difícil, nós responde no próximo, se for muito difícil. Isso, exatamente. Mas anota e responde no próximo. Boa. Beleza. Então vamos lá, ó. Vou começar aqui por treinamento de operador de caldeira, que eu acho que é a mais tranquila e as melhorzinhas eu vou deixando para o final, Ó, até achei ela né? aqui já. É a pergunta do Ale Freitas. Ô Ale Freitas, obrigado, cara. O treinamento para operador de caldeira, qual a validade e necessidade de reciclagem? Cara, legal essa pergunta. Muitas pessoas me fazem essa pergunta, tá? Principalmente quem está na minha mentoria, o pessoal pergunta muito sobre isso, porque a maioria dos profissionais habilitados usa esse termo reciclagem para ficar realmente dando treinamentos, né, de forma constante para as indústrias. E assim, o que a norma NR13 fala? Vamos direto na norma. A norma, ela nem fala nada sobre reciclagem. Não existe a palavra reciclagem na norma NR13. O que existe na norma NR13 é atualização, tá? Então, se você pegar o anexo A1, que é para caldeira, e o anexo B1, que é para vasos de pressão, os dois têm um item lá que fala sobre atualização. E o que é uma atualização? A atualização não é uma reciclagem. Reciclagem é algo que você já viu antes e você está vendo novamente para relembrar, né? Você está fazendo uma reciclagem. Não existe isso Sei. na NR13. Então, as atualizações elas são feitas em duas ocasiões, ou duas hipóteses. Primeiro, se houver acidentes graves ou incidentes repetitivos, né, voltados para a operação da caldeira. Então, imagina que, nossa, o operador deixou faltar água. Não aconteceu nada na caldeira, mas teve um probleminha ali. Isso talvez Uhum. já justifique uma atualização daquele cara, naquele processo. Aí ele vai só ser treinado sobre o quê? Só sobre a parte de alimentação de água, questão de bombeamento, talvez algum tipo de backup, né? Que a caldeira tenha que ter para nunca faltar água. Então ele vai passar por uma atualização no tempo que for necessário para esse assunto. Ele não precisa ver mais nada sobre unidades de medida, ele não precisa ver nada sobre válvulas de segurança, nada disso. Ele vai ver só sobre alimentação de água, porque é o problema dele, é o que ele está passando ali no momento. Então essa atualização pode ser de 2 horas,
pode ser de 3 horas, pode ser de 1 hora. Isso vai ser de acordo com a necessidade. Então, é uma atualização. E o segundo item, né, que a norma ela aponta como algo que necessita de atualização, é alguma atualização ou reforma na caldeira. Imagina que você tem uma caldeira que é uma caldeira de 21 quilos, 25 quilos, sei lá, né? Já é uma caldeira de categoria A, mas ela tem um vapor saturado. E aí você fala, não, eu quero retrofitar a minha caldeira. Aí o cliente vai lá e faz um retrofit na caldeira e aí instala um superaquecedor para ter vapor agora superaquecido. Então mudou o processo. Opa, mudou a pressão, mudou a temperatura, mudou alguns parâmetros e esses parâmetros necessitam que todos os operadores, aí não é só aquele que está errando, né? Mas que todos nessa situação sejam atualizados naquele processo. Então o que vai acontecer? Vai pegar todos aqueles operadores, pôr eles numa sala e aplicar uma atualização do que foi necessário, que foi a questão da temperatura da caldeira que mudou, o que foi alterado, certo? Então isso é atualização. Quando o pessoal fala reciclagem, né, vou voltar na pergunta agora do rapaz aí, do engenheiro, que o treinamento para operador de caldeira, qual a sua validade? Cara, ela é para sempre. É uma vez só que tem que fazer o treinamento. Aquele treinamento de 40 horas é uma vez só. Não precisa fazer mais. A não ser que você contrate um operador novo para aquela função e que ele não tenha nenhum tipo de treinamento. Ou que você contrate um operador novo que tenha um treinamento numa caldeira X e a sua caldeira é diferente. E aí você precisa fazer o quê? Uma atualização. E não é um treinamento de 40 horas. Hoje um aluno meu me perguntou sobre treinamento. Ele falou assim, Marcos, quando tem uma pessoa, um cara que quer ser operador de caldeira, eu posso fazer o treinamento nessa pessoa se ele preencher os requisitos? Ou seja, se o cara for um cara que tem o ensino médio, por exemplo, e quer ser um operador de caldeira, o engenheiro habilitado, o profissional habilitado, pode aplicar o curso de 40 horas para ele, baseado em uma caldeira qualquer, em uma situação qualquer. E aí, quando esse cara for empregado, porque, na verdade, essa pergunta era voltada mais para a questão de que o cara queria colocar no currículo que ele tinha o treinamento de operador de caldeira. Né? Porque está desempregado, ele quer no currículo isso. É possível? É possível. O cara vai lá, faz o treinamento de 40 horas, né? E aí, quando ele for empregado, ele vai fazer o quê? O estágio supervisionado. Não, o estágio supervisionado. Tá. O estágio supervisionado. E aí, o estágio supervisionado é feito em quais circunstâncias? Na caldeira, exatamente na caldeira que ele vai operar. Então, é possível fazer isso. Um profissional habilitado, ele pode até gerar uma demanda para ele. Um exemplo, na minha cidade, eu tenho muitas indústrias que têm caldeira. Eu vou abrir uma turma, então, olha só que legal. O profissional habilitado, ele pode abrir uma turma para dar treinamento de operador de caldeira, de uma semana. Da semana tal a tal dia, eu vou montar aqui uma turma. Cobrar lá um valor bem baixo, né? Porque aí dá para você lotar uma sala, fica viável para o cara e ele pode dar esse treinamento. Ele, como profissional habilitado, vai assinar, emitir uma RT daquele treinamento com base numa lista de presença e vai entregar para o formando ali, para o operador, um certificado de conclusão, uma lista de presença assinada por ele e pelo aluno e uma RT, uma cópia da RT. Quer dizer, ele fez esse conjunto de informações, juntou tudo isso e entregou para o cara. Quando ele for empregado, ele vai fazer só o estágio supervisionado. Então, assim, resumindo, é que essa pergunta ela é legal, por isso que eu acabo empolgando um pouco. Mas imagina que o treinamento, então, de 40 horas é uma vez só que você vai precisar dar para aquele profissional. Deu uma vez, guarda certinho aquele documento que ele vai sempre ser válido. E aí você só vai precisar fazer atualizações e não reciclagem. Beleza? É isso aí. Legal. E dica de ouro você deu aí, hein? Montar a turma, fazer o curso. Claro. Por isso que eu falo que 10 mil reais é pouco.
Basta o cara ser criativo e querer empreender, Claro, cara. Não tem segredo. claro. E foi a dica que eu dei para esse rapaz que me chamou no PV, que é esse aluno da mentoria. Ele falou assim: "Ah, eu tô pensando em dar esse curso para uma pessoa". Eu falei: "Cara, para uma, abre para mais gente, marca com o cara. Se o É, cara tá parado mesmo, fala para ele: "Ó, você não conhece mais ninguém que quer fazer o treinamento, quer fazer o curso de operador de caldeira? Monta uma turma". legal, legal. Vamos lá para a próxima, então? Bora. Ó, tanque de metal vertical de 100 litros se enquadra na NR13? 100 litros ou 100.000 litros? Tá? Aqui na pergunta tá 100 litros. É a Deixa eu. pergunta do Marcelo Gibim. Ô Marcelo, obrigado aí pela pergunta, cara. Obrigado, Marcelão. Cara, se for 100 litros, não, né? Porque a litragem mínima para se enquadrar, dentre outros parâmetros que também tem que seguir, né? Que eu posso até citar aqui alguns, é 20.000 litros. Então, o tanque Isso. tem que ter, no mínimo, 20.000 litros para se enquadrar na NR13. Aí ele tem que ter classe de fluido A e B, A ou B, né? Ele tem que ter um diâmetro, ele tem que ser apoiado no solo, Isso. tem que ter um diâmetro acima ou maior que 3.000 milímetros e tem que ter mais de 20.000 litros de volume Volume. em produto. É isso aí. Esses são os parâmetros. Então, a resposta é não. A resposta é não. Não é, É. Marcelo. Esse de 100 litros aí, não. Agora, se for 100.000 litros, talvez faltou ali a palavra, né? Mil. Uhum. Se for 100.000 litros, aí você olha os outros parâmetros para ver se enquadra, É que eu isso. falei aqui. O item que fala sobre isso, deixa eu ver aqui, já vamos ajudar ele aqui, ó. Quer É. ver? Eu tô Aproveitando com. enquanto você verifica É, aí, ele colocou aqui como vertical, tá? Geralmente esses tanques verticais, eles têm berço, né? Eles têm base de apoio, eles não são direto no solo, então provavelmente não se enquadraria. Mas aí é, você já aproveita e fala os outros requisitos que a norma exige, né? na verdade, assim, peraí, deixa eu ver aqui. Item 13. É Aqui, ó, 13 e tanques. 7. Não, não, não. Esse aí está no disposição geral. É o item 13.2.1. A linha F. Fala assim, ó, tanques metálicos de superfície para armazenamento e estocagem de produtos finais ou de matéria-prima. Não enterrados, ou seja, ele não pode ser enterrado, né? Aí, Uhum. aí já descarta aqueles de postos de gasolina, né? Os de postos de Isso. gasolina, por exemplo, já são descartados aqui. Aí tá aqui, ó, não enterrados, com o fundo apoiado sobre o solo, né? E claro, uma base civil é o solo, Certo. com diâmetro externo maior que 3.000, então acertei nessa parte aqui, acertei no apoiado no solo, capacidade nominal maior que 20.000 litros e que contém um classe de fluido A ou B, conforme a linha A do item 13.512. É isso aí mesmo que eu falei, então, tá certinho. É, é. Esses itens. Então tá aí, Marcelo, respondido. Obrigado pela pergunta. Vamos aqui Valeu, para a Marcelão. pergunta do Maurício 23. Qual a defasagem mínima de soldas longitudinais e circunferenciais na fabricação? Peraí. Defasagem? O que você entendeu aí, Vitor? Eu entendi, eu não sei se ele estiver aí na live, ele pode até dar mais detalhes para nós, mas eu lembro que Nos- tem na norma de projeto, aí acho que a gente já vai entrar no ASME 8, que Hum. você não pode, quando você tem emenda de virolas, o cruzamento ele não pode ser alinhado, você tem que ter uma diferença. Uma defasagem Eu não mínima. sei se é Aí ele isso, tá. tá? É isso que eu estou entendendo. Tá, não, é o que eu percebi, que eu entendi também. É o que eu entendi também. Defasagem mínima das soldas longitudinais. Então, mas aí ele falou longitudinais. Então Você vamos pensar. imagina. Esses Deixa, circunferenciais. Ah lá, ele tá aqui, ó, Maurício 23. Ele tá aí, ó. É isso mesmo, ele falou, ó, é isso mesmo. Então, ó, vamos lá, então. porque. Eu não lembro, eu não sei de cor isso aí, vai estar no ASME, né? Essa questão, se tem alguma coisa mínima. Mas eu sei que não pode ser alinhada. Tem que estar desalinhado. Não pode ter. Tem que ter essa defasagem, né? Agora, quanto Uhum. que isso, qual é o mínimo disso? Cara, eu vou ficar te devendo agora. Porque isso A aí é gente mais. teria que consultar a norma, né? Isso está no ASME, né? Isso não está na NR13. A NR13 não vai falar isso para você. Isso eu tenho certeza que a NR13 eu lembro de cabeça. Agora o ASME eu não É. sei, não. O ASME eu não tenho de cabeça.
Mas eu sei que não pode estar alinhado, tem que ser desalinhado. É isso Tá, joia. que... Tá? Mas depois a gente pode até trocar uma ideia aí. Manda um direct para mim lá, Maurício. E eu tenho um É? monte de gente aí que fabrica vasos de pressão. Eles podem passar para a gente aí depois. Beleza? Obrigado pela pergunta. Ô, Maurício, obrigado. Vamos para a pergunta agora do Gleison Bonani. Importando o medidor com bloco calibração acoplado, é necessário comprar um bloco padrão também? Essa aí mesmo, está na tela. Ah, tá. Não, eu pus aí, eu vi que você ia fazer essa, eu coloquei. Cara, legal essa pergunta. Quem que fez essa pergunta? Foi o Gleison Bonani. Gleison Bonani. Ô Gleison, assim, eu não vou lembrar o título, mas tem um vídeo meu na internet que fala exatamente sobre esse assunto, tá? Eu tratei lá com um instrutor de ensaios não destrutivos, que é o David Brilhante, inclusive ele é do CETRI, nós fizemos um conteúdo junto, e ele falou disso, tá? E a resposta é, deixa eu ver aqui, a pergunta é necessário Se- comprar um bloco padrão? Sim, a resposta é sim, tá? Então, tem que comprar o bloco padrão sim. Por quê? Aí vai a dica. Aquela moedinha que você fala que veio acoplado, ela não é para calibração, tá? Do aparelho. Ela é para zerar o aparelho. Olha a diferença, hein? Aquela moedinha, de novo, aquela moedinha que vem acoplada lá, geralmente é de 4 milímetros, é de aço inoxidável, vem ali no aparelho, que o cara pega, põe lá e zera, né? Ele zera. Uhum. Aquele cal que tá lá, na verdade, é para ele só zera, ele não calibra. É um cal, mas não é para calibrar, é para zerar. O que ajuda você a calibrar é as faixas escalonadas do seu bloco padrão. Então, eu sugiro que você tenha pelo menos dois blocos padrão. Um de aço inoxidável e um de aço carbono. E aí você precisa, né, ter uma escala nesse bloco padrão, porque você vai zerar lá, você vai continuar usando aquela moedinha para zerar o seu equipamento. Zerou, zerou. Aí você vai lá e faz o teste para calibração, autocalibração, a gente chama, tá? Porque você está autocalibrando. Isso você pode fazer várias vezes por dia, se você quiser. Então, sempre que eu comecei a trabalhar, eu faço. Trabalhei com o equipamento 2, 3 horas, eu vou lá e faço uma autocalibragem novamente. Trabalhei mais um pouco, vou lá e faço novamente. Então, isso é importante, porque não dá para você saber quando que o seu equipamento, por exemplo, vai sofrer alguma alteração por falta de bateria, ou por talvez estar muito quente o equipamento, ou o equipamento ele trabalha com uma faixa de temperatura um pouco mais alta e você está medindo, né, com uma temperatura mais bem diferente. Então, isso tudo dá essas variações. Então, faça essa autocalibragem várias vezes. Então, a resposta é sim, você tem que comprar o seu bloco padrão. Compre dois, aço inoxidável e carbono. Lembrando que, além disso tudo, é importante que você faça uma calibração num órgão, né, ou num laboratório que tenha pelo menos um padrão rastreável. Não precisa ser nossa, eu tenho que mandar lá no Inmetro. Não precisa mandar no Inmetro. Mas o padrão do laboratório que vai calibrar o seu equipamento, ele tem que ter pelo menos, ele tem que ser rastreável RBC, que é a Rede Brasileira de Calibrações. Então, tendo um padrão rastreado, ele vai lá e emite um laudo para você de calibração. Ali é uma calibração mesmo. Aí você faz com o seu bloco padrão uma autocalibração. Beleza? Obrigado pela pergunta. Beleza? Boa. Vamos para mais uma aqui. Deixa eu ver. Essa eu já fiz. Essa também. Vamos lá. Falta Pergunta deficiência de do. junta. Vai. Isso, eu ia Essa falar mesmo. dos honorários agora. É Tigo Florentino. Não, mas faz Deficiência? a deficiência de junta primeiro. Então vamos lá. É do Maurício também. Acho que o Do Maurício Maurício? deve ser projetista, hein, Maurício? Só pergunta de projeto. Ó, eficiência de junta. Como ela é aplicada e calculada? Obrigado. Cara, como ela é aplicada? Aplicada de acordo com a norma. É lá no ASME, por exemplo, no ASME 8 para vasos de pressão, no ASME 1 para caldeiras. É lá que você vai ver, de acordo com as características do seu projeto, você vai escolher a eficiência de junta. Quer ver um exemplo?
quando você pega um prontuário, eu vou falar de vaso de pressão que é mais fácil dar o exemplo. Você pega um prontuário de um compressor de ar, desses comerciais, tipo Chaperini, Shoes. da Shoes, exatamente. Vamos dar um exemplo da Shoes aqui. Você pega um prontuário da Shoes e você vai lá no item de cálculo. Você vai ver lá que a eficiência de junta é 0,7. O que significa isso? Aí você vai lá no código ASME e vai procurar. Para a eficiência de junta 0,7, quais os ensaios que eu preciso fazer? Aí lá vai estar escrito um ensaio de estanqueidade, ou um LP e um visual, por exemplo. Ou um visual, acho que, se eu não me engano, 0,7 é só visual. É só visual. Quer dizer, por que eles fazem isso? Porque eles só fazem realmente o visual. Eles não fazem LP, não faz nada. Só faz o visual e emite um relatório de visual. Então, eles usam 0,7. Isso faz com que no projeto, tendo uma eficiência de junta 0,7, a espessura mínima do equipamento fique maior. Ela cresce um pouco, né? Ela fica maior. Agora, um outro equipamento que eu vou dar de exemplo aqui, que tem uma eficiência de junta diferente. Tanque de amônia, NH3. O tanque de amônia, por ser um fluido letal, e aí isso enquadra para todos os fluidos letais, a eficiência de junta da fabricação desse equipamento é 1,0. Então, é uma eficiência 1,0. Quando você vai lá na UG, não me lembro o número da UG, tá? Aqui do ASME, para saber qual que é a eficiência de junta que você precisa usar ou que ensaio você precisa usar, vai estar escrito lá, ensaios volumétricos, radiografia ou ultrassom phase array. Quer dizer, então, olha só como que muda, né? Então, para mim fazer uma fabricação de um equipamento que precisa ter uma eficiência de junta 1, eu já tenho que pensar que eu vou ter que contratar uma radiografia. Se for 0,7, eu não preciso. Agora, e se o cara falar assim, então eu não vou fazer nunca com 1, eu vou fazer sempre com 0,7. Mas o ASME não permite, porque ele fala que quando você tem fluidos Fluido letal. letais, tem que ser 1,0 a eficiência de junta. Quer ver algo interessante também? Quando você faz o cálculo do tampo de um equipamento, no cálculo, obrigatoriamente você tem que colocar a eficiência de junta no cálculo. Por quê? Imagina que você tem um equipamento que tem um tampo de 3 metros de diâmetro. Um tampo de um equipamento de 3 metros de diâmetro. Não existe chapa de 3 metros de largura, comercialmente falando. Então, com certeza vai ter uma emenda, vai ter uma solda nesse tampo torisférico, e essa solda tem que ser eficiência de junta 1. Mesmo que o restante das soldas longitudinais e circunferenciais seja 0,7. Aquela lá do tampo tem que ser 1. Então, geralmente é feito o quê? Radiografia ou ultrassom nessa solda, e geralmente o pessoal que faz o rebordeamento lá, que faz a conformação do tampo, eles pedem até para fazer um grow, né? Ou seja, esmerilhar 100%, deixar paralela ali a solda. Então, muitas vezes você, mesmo um equipamento de 3 metros, você não vê nem solda na... Por quê? Porque ela foi esmerilhada e você não vai conseguir achar. Então, antes de ser esmerilhada, tem que ser o quê? Tem que ser ultracionada ou fazer radiografia. E aí você começa a entender. Então, equipamentos de menor de 2 metros, por exemplo, que não tem nenhum tipo de junta soldada no tampo torisférico, mesmo assim, na fórmula para você calcular o equipamento, você tem lá, se eu não me engano, é a letra S, se eu não me engano. Você tem lá o S, que é... Não, desculpa, é letra E. Letra E, que é a eficiência de junta. Você vai ter isso lá. E como você não tem solda, que é um diâmetro pequeno, você calcula como 1. Na hora do cálculo, você põe 1, que é a eficiência de junta 1. Então, essa é a forma de você escolher as eficiências de junta. Não dá para a gente ser mais específico do que isso. Equipamentos com fluidos letais, eficiência de junta 1. Outros equipamentos você pode flutuar aí e escolher outras eficiências de juntas de acordo com cada projeto e de acordo com cada nível de complexidade. Beleza? Beleza. Matou a pau aí. Então vamos para essa aqui agora do Tigo. Eu vi que ele entrou aí, o Tigo Florentino. Tigo, obrigado pela pergunta aí, cara. Ele quer saber como que define os honorários. Provavelmente deve ser da parte de inspeção. Legal essa pergunta, hein? Na verdade, quando você fala em honorários,
né? É um termo muito usado aí para produtos ou serviços tabelados, né? É uma tabela, honorário é uma tabela. Ah, quanto você cobra para fazer inspeção de um vaso de pressão? Cara, é muito complicado você tabelar isso, porque existem vasos de pressão que você gasta um dia inteiro para fazer uma inspeção. E tem outros vasos de pressão que você gasta 2 horas para fazer o serviço. E existe uma diferença também na quantidade. Então, o Vitor está aí, ele pode falar. Nós temos clientes, por exemplo, que tem 700 vasos. E temos clientes que tem 3 vasos, que é o caso da CAP aqui, né? 2, 3 vasos. Então, existe uma diferença. Eu não posso cobrar a mesma tabela, o mesmo valor para fazer a inspeção de um cliente que tem só 3 vasos, que a logística, às vezes, fica mais cara do que a própria inspeção. E um cliente que tem 700 vasos. É diferente o jeito. Alguns clientes têm uma burocracia maior do que outros, com questão de documentação, questão de segurança do trabalho, principalmente, né? E não quer dizer que as outras que não têm essa burocracia não são seguras. São também. Só que algumas atendem simplesmente o que é exigido. Outras vão além. Um exemplo disso é trabalho em altura. Você vai na legislação, né, na norma NR33, não, NR18? Não, 18, 33 é 35. 35. NR35, você vai lá em trabalhar altura na NR35, acho que não é 18. Não é 18? Não, eu vou até pesquisar aqui, mas tenho quase certeza. Fala aí, ó, o pessoal aqui sabe, ó. Quem sabe aí, gente? Coloca aí. Eu esqueci. Trabalho em altura é 35. 35, beleza. Então, ótimo. Então, imagina que o cara vai lá, na NR35, fala assim, ó, quando você tem um trabalho acima de 1,5 m, por exemplo, 35, ó, o Diogo falou. Acima de 1,5 m, você tem que usar cinto de segurança, com 2 talabarte. Um exemplo. Algumas indústrias que a gente já foi, é 1,20 m, né? 18 é construção civil. Ixi, eu tô fora, hein, Luizão? Você entendeu? Então, imagina que algumas indústrias atendem o que é necessário. Isso é seguro também. Outras querem fazer além disso. Então, por isso que eu estou explicando tudo isso, falando tudo isso, para mostrar que é difícil você tabelar. Então, não vamos chamar de honorários, vamos chamar de precificação, né? Aí, como definir a precificação? Cara, tudo tem como medir. E a coisa que é mais mensurável no mundo é Você sabe, Vitor, qual que é? Sei. Tempo. O tempo. É isso. A coisa que é mais mensurável no mundo é o tempo. Por quê? Porque tempo você não consegue retomar. Nós estamos aqui há 29 minutos nessa live. Se eu falar assim para você, não, Vitor, vamos voltar no começo, esses 29 minutos já perdemos já. A gente vai ter um retrabalho. Aí começa a ter retrabalho. E aí você, cara, não consegue trabalhar. Aí você começa a perder dinheiro. Então, em todas as prestações de serviço, em todos os serviços, tudo que é feito hoje, o tempo é o que você tem que mensurar. Agora, vamos falar assim, então tá, eu quero tabelar. Tabele pelo preço que você quer ganhar. Então, um exemplo. Eu costumo dizer para o pessoal que faz o curso de alta performance em NR13, inclusive o começo do podcast aqui é sempre esse, né? Tenha ganhos acima de 10 mil reais por mês com isso. Por que a gente prega isso e entrega isso? Porque é possível. É possível. Então, vamos lá. Eu quero ganhar 10 mil por mês. Para mim ganhar 10 mil por mês, se eu fizer um trabalho que vai levar o mês todo e eu tiver... Vou dar um exemplo aqui grosseiro, tá? E eu fizer um serviço que vai me dar um lucro líquido de 5 mil nesse mês, como que eu vou ganhar 10 mil? Não tem jeito. Então, se eu quero ganhar 10 mil, o meu lucro líquido, tem que ser maior que isso. No mínimo, para mim ganhar 10 mil. E a gente ensina no curso de alta performance exatamente isso. A gente fala o seguinte, tem um módulo, que é o módulo 15, que fala só sobre precificação. A gente dá a tabela de precificação. E é importante você entender que você tem que ter um salário, que é os 10 mil por mês, e a sua empresa tem que ter lucro, que são duas coisas diferentes.
Prolabore, salário, 10 mil. Lucro, quantos por cento eu quero de lucro? 10%? Tá bom para você? Coloca lá 10%. Não, eu quero 30%. Então, coloque 30%. E assim por diante. Então, são duas coisas diferentes, salário e lucro da empresa. Ah, Márcio, não, mas eu sou sozinho, eu sou autônomo, eu mesmo faço campo, escritório, eu faço tudo sozinho. Mesmo assim, tenha na sua cabeça que você tem que ter salário e um lucro para a empresa. Senão, sua empresa nunca vai crescer. Você vai estagnar nos 10 mil. Se tiver bom para você, ok. Se você quiser ir além, tem que seguir os conselhos que eu estou dando. Então, assim, como definir os honorários? Tempo. E quanto que você quer ganhar? Se eu quero ganhar 10 mil por mês, eu não posso cobrar da minha hora R$ 30 a hora. Tem que cobrar mais. É aí que você vai definir os seus honorários. Beleza? Quem fez mesmo essa pergunta? Beleza. Foi o Tigo Florentino. Tigo Florentino. Ó, acabou aí para você, né? Tem uma, duas, três, quatro. Tem umas Tem perguntas aqui. tem mais 3 perguntas aqui. Vamos fazer essa aqui primeiro. O Luizão, o Luizão perguntou. O Luizão sabe a resposta e perguntou. Obrigado, Luizão. Quais os ensaios básicos para uma inspeção de integridade? Medição de espessura, como sempre. Visual, né? Então, é visual, medição de espessura, tem que ter. Além disso, para avaliação da microestrutura, ele deu risada, porque ele sabe, não. Metalografia, ensaio de dureza, que é um ensaio não destrutivo, tá? Ensaio de dureza pontual, de campo. Então, metalografia, dureza para o material, visual e medição de espessura. É isso. Esses 4 são os ensaios usados para fazer integridade, tanto de caldeira como de vaso de pressão e etc. Agora, detalhe. Todo o restante da documentação tem que estar em dia. Então, tem que ter prontuário certinho, tudo certinho, para poder comparar. Ah, não tem prontuário. Eu vou lá fazer uma integridade da caldeira, aí eu faço esses 4 ensaios. Beleza, fiz a medição de espessura, vou olhar no prontuário, não tem espessura mínima. Como que eu sei o cálculo de vida remanescente? Aí você tem que... Ah lá, na solda. Ah, legal, ó, o Luizão falou da solda, né? Na solda também. Partícula magnética e ultrassom no costado no corpo da caldeira. No corpo da caldeira. Partícula magnética do tubulão. E ultrassom. Do tubulão. Então são 6 ensaios, né? E aí, Vitor, além disso, você tem que fazer, se não tem prontuário, você tem que fazer dimensional. Ou seja, pegar todo o as-built ali da caldeira para levar isso para o escritório, para calcular a caldeira, para você ter os parâmetros para fazer as conferências. Então é isso aí, ó. Vamos falar de novo, ó. Medição de espessura visual, metalografia, dureza, partícula magnética, né, e ultrassom na solda. Ultrassom pode ser o convencional nesse caso. É isso aí, Luizão. Obrigado pela pergunta, Luizão. Valeu, Luizão. Entrou a pergunta aí? Foi. Gislene Couto, é isso? Gislene S. Couto. Quais primeiros passos para enquadrar um equipamento? Peraí que ela não está inteira aqui para mim. Aqui, ó. Quais primeiros passos para enquadrar um equipamento na NR13? Ah, tá. Primeiro passo de todos é fazer o cálculo de produto PV. Viu, Gislene? Primeiro de tudo é o cálculo de produto PV. Então, imagina que você fazer o cálculo de produto PV, você tem que ter a pressão máxima de operação, ou a PMTA, tá? E o dimensional. Então, porque o P é pressão, né? Produto PV. P é pressão em kPa e o V é o dimensional, é o volume geométrico em metros cúbicos. Então, você precisa desses 2 itens para fazer o cálculo de produto PV. Se o resultado dessa conta for maior que 8, você já começou a fazer o enquadramento, ou seja, aquele equipamento, aquele vaso de pressão, se enquadra na NR13. É sim. Se der menor que 8, é não. É um vaso de pressão, pode ser um vaso de pressão, que não se enquadra nos parâmetros da NR13. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a categorização de acordo com o grupo potencial de risco. Aí você vai avaliar o risco, porque tem vasos de pressão que tem menos risco e outros mais risco.
que aí é a categorização de 1 a 5. 1 para maior risco, 5 para menor risco. Aí você vai lá na tabela, né? Na tabela da norma NR13, que eu não me lembro qual que é, acho que é 13.5. Deixa eu ver aqui, 13.5. Eu vejo já. 13.512. Você vai lá na tabela 13.512, tá? Na linha D de dado, tá? A tabela. E aí você vai ver o grupo potencial de risco. Esse grupo potencial de risco é de 1 a 5, assim como que ele vai intercalar ali com os fluidos. Imagina que você tem lá, fez o cálculo e aí o cálculo muda um pouquinho, é o PV, mas para potencial de risco é em MPa e não mais em KPa. Aí você vai fazer esse cálculo, deu, sei lá, 1,5 o resultado. Aí você vai lá, tem lá, PV maior que 1 e menor que 2,5. Se está entre esses dois, o grupo potencial de risco é 4. Se o fluido for A, olha lá, eu estou até olhando a tabela aqui, se o fluido for A, você tem então uma categoria 3. Então o item 13, falando de novo aí para ela, né? 13.521, a linha D de dado. Vai lá que você vai entender. Então são esses dois passos aí. Aí você já conseguiu categorizar, né? Ou enquadrar, categorizar o vaso de pressão na NR13. Agora, enquadrar na NR13 já é outra história. Porque aí você tem que fazer as inspeções, tem que ter todas as documentações, que é prontuário, sei lá, prontuário tem que ser do fabricante ou reconstituído, ensaio, teste hidrostático do fabricante, certificado do dispositivo de segurança. Ou seja, uma série de inspeções que você tem que fazer para ver se ele se enquadra. Livro de registro, ocorrências no livro de registro atualizadas. Então, aí tudo isso daí vai ajudar você a enquadrar ele na NR13. Tome cuidado, Gislaine, com o seguinte, às vezes, eu já falei várias vezes aqui que a maioria, infelizmente, a maioria das indústrias não sabe comprar serviços de inspeção. E eles compram como? Favor orçar o enquadramento conforme NR13 desses vasos. Aí põe lá, 30 vasos de pressão. Para você enquadrar, se ele for seguir ao pé da letra o que está escrito ali, favor orçar o enquadramento, você tem que calcular o valor das válvulas, calcular o valor das calibrações, de qualquer manutenção que tenha, tudo para deixar enquadrado. Então, use o termo inspecionar. Então, nós vamos inspecionar isso. Mesmo que ele mandar esse termo, você corrija, tira o termo enquadramento para inspecionar conforme NR13. Porque a inspeção tem dois resultados, aprovado ou reprovado. E o enquadramento? Quando você fala, eu quero enquadrar esse vaso, não tem. Se eu quero enquadrar, eu quero que ele não esteja desenquadrado. Então não tem dois termos. Enquadramento é 100% enquadrado. Então, se você falar que vai fazer o enquadramento, cuidado com os termos, tá? Só lembrando também, né, Marcos, que a inspeção que vai te dar os parâmetros para o que você precisa fazer para enquadrar o vaso, né? Então, primeiro passo, a gente costuma falar aqui que a inspeção é feita em duas etapas, né? Primeiro você faz o diagnóstico do equipamento e depois você corrige. Então, fazer uma correção sem saber qual que é o problema, você está assumindo um risco muito grande. É isso aí. Como que tá seu relacionamento com a Nina lá? Tá tudo bem? Dá para tocar mais um pouquinho? Tá. Ela tá aqui do meu lado, falando assim pra mim, ó. Duvido que ela tá. Tá aí mesmo? Tá aqui. Fala pra ela aparecer. Ela veio me buscar. Ela tá aqui. Pra ela. Fala pra ela aparecer aí que eu quero falar oi pra ela. Fala pra ela aparecer aí que eu quero falar oi pra ela. O Marcos quer falar oi pra você. Espera aí que eu vou virar a câmera. Oi, Nina! Tá com vergonha? Tá falando oi. Fala oi. Cuida desse homem. Vou ficar mostrando minhas coisas, não. Não, para com isso. Vamos fazer mais duas, então? Essa e mais uma, vai, pra gente finalizar. Vamos lá. Eu não quero que ela fique brava. Eu não quero que ela fique brava comigo, que ela já ficou brava semana passada já. Não, ficou nada. Vamos lá. Qualquer vaso de pressão onde o diâmetro seja inferior a 150 milímetros, ele pode não ser enquadrado na NR13? Tem um item da norma que fala isso. Tem, não, mas eu lembro. O diâmetro menor que 100. Eu lembro a resposta. Na verdade, assim, qualquer vaso de pressão onde o diâmetro seja inferior
ele pode não ser enquadrado. Não, a resposta é não. A resposta é não. Por quê? Tem alguns vasos menor que 150 milímetros que podem ser enquadrados, desde que a classe de fluido seja A. Então, você tem lá um vaso de pressão com um diâmetro menor que 150, você não precisa nem fazer o cálculo de produto PV. Se o vaso de pressão ele tiver classe de fluido A, já é um vaso de pressão enquadrado na NR13. Não precisa nem fazer o cálculo de produto PV. Não lembro o item não da norma, mas tem mesmo o item da norma que fala isso. Tem. É isso aí. WA Inspeções. Obrigado, hein, pela pergunta. A última. Valeu, WA. Vamos para a última, então. Deixa eu ver aqui. Tem bastante aqui. Não pergunta, só vamos Bom, ver. galera, obrigado, hein? Obrigado aí pelas perguntas. Bastante, hein? Semana que vem vai fazer de novo? Vamos seguir essa linha aí, tá legal. Vamos ficar um tempo assim. É. Quantos pontos de medição de espessura é necessário? Rapaz, vamos ver essa aqui. Frederico Martins. Em um vaso de inox que não sofra com oxidação interna, quantos pontos de medição de espessura é necessário? Cara, independente Do material? independente do material, qualquer tipo de inspeção, o critério de inspeção vai ficar a critério do profissional habilitado. Então, quem escolhe isso é o profissional habilitado. Eu posso dar uma dica, né? Eu peço para os inspetores de campo, para o pessoal de campo, olha lá, o pessoal está gostando da gente lá. Eu peço para o pessoal de campo, Vitor, isso aí é até bom, depois você comentar com o Brunão para ver se ele está fazendo assim mesmo. Que a gente muda, às vezes, o pessoal, né, e acaba não relembrando. Mas a cada virola, pelo menos uma medição tem que ter, mesmo sendo de inox. Então, eu vou dar um exemplo aqui das torres de destilação, né? Que são equipamentos que têm 30 metros de altura e são várias virolas. Então, a ideia é medir pelo menos um. A gente mede 4, né? 4 pontos em cada virola. Mas pelo menos Depende muito do diâmetro, né? Quando é maior, por exemplo, a gente mede até mais, dependendo da situação. Exatamente, tá vendo? Então, assim, por que você tem que medir em todos vamos falar, em todas as virolas? Porque vai que o fabricante desse equipamento usou um material errado, ou, sei lá, uma espessura mais baixa. Eu já peguei, por exemplo, o que eles chamam de sanduíche em tubulação, principalmente em tubulação. Isso tem muito em tubulação de aço carbono. O que os caras fazem? Vou vender tubulação para a área civil, por exemplo, principalmente para a área civil. Tem muito disso. O pessoal compra um material, um tubo de, sei lá, de 12 metros de comprimento e 30 polegadas. Né? Aí ele pede para fabricar esse tubo com chapa de 8 milímetros. Aí as duas pontas fica com 8 e o meio fica com 5, sei lá. Então imagina que em termos de peso, para esse caso, o cara ganha uma fortuna e cobra, né, faz uma maracutaia. Então isso já havia acontecer. Então tem que tomar cuidado. O que acontece? Esses vasos de pressão podem ter alguma virola daquela que saiu fora do padrão. Então, mesmo não tendo corrosão, mesmo sendo aço inoxidável, eu sugiro que você confira todas as virolas. Beleza? Frederico, obrigado, hein? É isso aí. Obrigado aí, Frederico. Tem mais pergunta aqui, mas eu não vou fazer mais não. Vamos finalizar, tá? Queria agradecer. Guarda para a semana que vem. É isso aí. Ô, gente, mais uma vez aí, obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Fico feliz de ter voltado aqui, né? Acho que era isso que eu estava tentando dizer. E obrigado aí todo mundo que acompanhou a live. Obrigado, Marcos, mais uma vez aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. E tamo junto aí. Semana que vem, as que não deu para fazer, eu vou cobrar o Marcos aí pra gente fazer. Valeu, gente. Valeu, galera. Um abraço aí, obrigado a todo mundo. E tamo junto, hein? É só o começo.